Sejam bem-vindos ao estúdio AgriNews Play. O Núcleo VET reuniu 4 especialistas de empresas líderes em genética suína para falar sobre o que está por vir na hiperprolificidade. Não se trata apenas de números de leitões nascidos, mas de eficiência, sustentabilidade e viabilidade no campo. Do palco para o estúdio AgriPlay, dentro do espaço da Pig Fair, a ideia é olhar para os próximos anos e entender que mudanças genéticas, tecnológicas e de manejo serão decisivas. Eu estou aqui com a Amanda Pimenta Siqueira, gerente de serviços técnicos da Grosseries Speak, o Marcos Lopes, diretor técnico da Topigs Norvin do Brasil, o Geraldo Chucuri, diretor técnico da Dambred Brasil, e o Thomas, diretor técnico e membro do Conselho de Administração da DNA South America. Eu vou ter uma pergunta geral e a gente tem uma ordem aqui de respostas para a gente tentar abranger esse tema que é tão amplo aqui, sem ser cansativo. Então a pergunta geral é: hoje a hiperprolificidade vai além de contar quantos leitões nascem. Eu queria que cada um trouxesse o ponto mais importante que considera decisivo para definir a hiperprolificidade eficiente no futuro, a partir de uma perspectiva específica. Para a doutora Amanda, eu apontei aqui a integração genética e manejo, doutora Amanda. Certo, Priscila, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, quando a gente fala em interação genética-manejo e o tema de hiperprolificidade sustentável, nós temos que trabalhar 2 pontos, né? Na genética, nós trabalhamos com não apenas com o número de nascidos, mas também com o número de tetos, a capacidade daquela fêmea em sustentar, a capacidade daquela fêmea produzir quilos de desmamados. Então, o peso no nascimento e o peso de desmama, a sobrevivência desse leitão na maternidade são características relacionadas à genética que nós temos trabalhado intensamente ao longo dos últimos anos. E quando nós falamos de manejo, nós temos uma gama muito grande. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa visão integrada entre ambiência, nutrição, saúde animal, instalações, para que a gente consiga explorar o máximo potencial genético. Marcos, eu queria que você abordasse o tema adaptação das práticas no campo. Sim. Então, Priscila, obrigado pelo convite. Então, prazer estar aqui. Se a gente pensar nas práticas do campo, então, tudo vai levar à parte da eficiência, como você colocou na introdução. Então, assim, a prática no campo principal, então, é garantir que esse leitão ele esteja vivo. Então, não adianta a gente produzir uma quantidade alta de leitões, então, sendo que no final a gente vai perder a maior parte deles, né? Então, assim, eu acho que como a Amanda já colocou, então a gente tem toda essa parte do manejo, então, que precisa ser trabalhado, mas dentro das granjas a gente precisa entender que existe uma nova realidade. Então, dentro dessa nova realidade, então, o que a mais a gente consegue fazer? Então, da parte genética, então, a gente tem bastante dever de casa, então, para garantir que o número de tetos, como a Amanda falou, então, está ali, então, para poder atender, mas que também o pessoal que está no campo entenda o que precisa ser feito. Hoje eu acho que esse é um dos maiores desafios, então a gente pega cada vez mais a respeito de mão de obra. Então o Brasil já foi considerado, está sobrando mão de obra. A gente olha aqui na região de Chapecó, então dentro dos frigoríficos, pelo menos metade dos funcionários provavelmente são imigrantes. Então são pessoal que chega, que nunca trabalharam com nada de suínos, às vezes chega advogado, chega engenheiro e por aí vai, que está procurando alguma outra oportunidade, entra dentro de uma granja de suíno, a gente precisa fazer toda essa adaptação desse pessoal, então de treinamento, e garantir que o pessoal fique, né? Então que com certeza já foi abordado mais cedo a respeito do pessoal do RH. Geraldo, eu queria que você falasse sobre o tema equilíbrio econômico e biológico. Esse é provavelmente o ponto de maior discussão, né? Assim, desde quando a gente começou a discutir esse assunto de hiperprolificidade, foi o que a gente falou na apresentação ali. Entre nascer bastante leitão e desempenhar bem, né? Sempre foi um ponto de discussão muito grande. E hoje a gente vê que entre todas as genéticas que estão no mercado, a maioria indo pelo mesmo caminho, né, de ter condições de produzir mais leitões, mas ao mesmo tempo que isso seja sustentável, né? Assim, uma taxa de sobrevivência adequada para esses animais e nas fases seguintes ele continuar evoluindo também. Então, assim, acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente vem trabalhando nos últimos anos e a gente vê o resultado a campo, né? Os leitões cada vez sobrevivendo mais, as fêmeas tendo mais habilidade materna, produzindo mais leite. E por isso que a gente vê hoje números que a gente não via antes, né, de desmama de 38, 39, 40. A gente vê granjas produzindo até mais do que isso. Então, o que torna esse equilíbrio entre a prolificidade
e a capacidade e a viabilidade econômica possível. Thomas, se puder falar para nós sobre a autossuficiência da fêmea. Bom, obrigado, Priscila, pelo convite. É um prazer estar junto com todos aqui e num evento que se propôs a trazer esse tema a ser discutido, que é a nossa realidade do campo aí nos últimos anos, né? Sempre existe essa demanda por buscar um equilíbrio, qual genética que vai conseguir realmente alcançar e satisfazer as demandas que vem do campo, né? E nesse tema que você comentou, eu trago um relato de um grande gerente de uma das nossas granjas núcleo, que está hoje dentro dessa granja há mais de 20 anos. E essa busca por uma fêmea cada vez mais autossuficiente em desmamar os seus próprios leitões e produzir leitões com mais qualidade, ela vem de encontro exatamente com essa demanda que temos hoje de realidade de granja. No passado, a gente buscou muito catalisar e acelerar, colocar o pé lá no fundo do acelerador, mesmo buscando a prolificidade, e a gente acabou criando alguns desafios, né, que eles estão se tornando cada vez mais difíceis diante do cenário que nós temos hoje dentro das nossas granjas. E esse gerente, ele comentou comigo, né, que, bom, depois que foi feita uma migração, dando maior importância para características de habilidade materna, comentado pelo Geraldo, qualidade de leitão, comentado por todos aqui que apresentaram, né, hoje no painel, o que ele observou? Que no passado, ele, com menos leitões vivos, ele tinha muito mais trabalho. E hoje, com o passar do tempo, ano após ano, ele observa que com mais nascido ele está diminuindo cada vez mais o trabalho, que é tudo que um gerente de granja quer diante do cenário de mão de obra que a gente está vivendo. Então, essa busca, eu acho que todas as empresas estão cada vez mais responsáveis, né? Estão cada vez mais capitaneando, né, esse entendimento, porque exatamente a gente entende que a gente tem que mais hoje resolver problemas do que simplesmente criá-los e deixar quem está lá no dia a dia da granja resolver por nós. Agora, minha pergunta é para o Marcos. Marcos, você afirma que o animal mudou e as práticas precisam mudar. Qual prática ou estrutura ainda muito defendida no campo será insustentável diante da fêmea hiperprolífica de amanhã? Eu acho que dentro desse ponto entra muito assim, a famosa frase, né? Eu sempre fiz assim. Eu acho que aqui todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Então, quando a gente chega em alguma granja que tem um novo desafio, então que eles não tinham antes, então geralmente essa é a primeira frase. Você está falando que agora as coisas mudaram, mas eu sempre fiz assim, por quê? Então, assim, a gente saiu de uma realidade, então, que nascia 12, 13 leitões para nascer 16, 17, 18. Então, assim, essa é a nova realidade. Com isso, acaba impactando também na forma de se trabalhar. Você tinha algumas granjas que, como tinha menos leitões, você não precisava trabalhar um manejo de colostro, que ia fazer todo aquele manejo ali com a leitegada, para garantir que todos os leitões nascidos ingerissem a quantidade correta de colostro. Hoje, se você tem mais leitões, você precisa fazer isso. Então, você tem um parto cada vez mais longo, então partos durando aí 8, 9 horas. Então, se isso está acontecendo, a gente precisa garantir que os últimos leitões a nascer, eles também vão ser capazes de ingerir colostro. O colostro é o principal. Se a gente já erra ali no início com o colostro, a chance de dar errado lá na frente, ela é muito grande. Então, esse entra como um dos pontos principais, né? Então, que a gente precisa se adaptar à nova realidade, que tem uma quantidade de leitões muito maior do que a gente tinha antigamente. Outros pontos também, né, entra muito dentro dessa parte financeira do retorno. Então, que às vezes a gente sempre pensou que a gente tinha que economizar a ração. Então, só que com a fêmea, se a gente quer ter qualidade para que isso, de fato, os leitões vão ser desmamados mais pesados para estarem aptos a desenvolverem bem, então, nas próximas fases, a gente precisa investir um pouco mais também. Então, sim, fazer aquela economia de ração por si só, hoje em dia, querer que as fêmeas comam menos, a gente acaba tendo um impacto lá na frente. Então, vai ser uma fêmea que vai se doar muito. Imagina uma fêmea que está aí desmamando, tem 16 pares de tetos ali funcionais, então com 16 leitões ao pé. A quantidade de leite que vai ser produzido e a demanda energética que vai vir em cima disso, ela é muito grande. Então a gente precisa garantir que toda essa parte da alimentação ela seja adequada com quantidade e também dentro da formulação. Então não adianta a gente querer fazer da mesma forma que fazia antes, sendo que o cenário mudou. Vamos, mais uma rodada geral. O potencial genético nem sempre sobrevive ao caminho até o campo.
Qual é o ponto cego mais negligenciado hoje e uma solução prática para enfrentá-lo? Agora eu vou mudar um pouquinho a ordem, começando com o Thomas. Thomas, se você puder falar sobre o aspecto da adaptação de genética de núcleo para a granja comercial. Perfeito. A Amanda abordou isso também na apresentação e eu considero que o ponto cego realmente foi, por muito tempo, a gente ter imaginado que as condições que a gente vive nas granjas núcleos, elas são parecidas com as que vão ser enfrentadas depois nas granjas comerciais. Isso, por exemplo, trouxe uma consequência, citando como exemplo, em longevidade de matrizes, né? É só olharmos os gráficos de mortalidade de matrizes global, o quanto que nós pioramos esse indicador com o passar do tempo. E um dos fatores certamente que contribuiu para isso foi que a gente dificilmente avalia isso no melhoramento genético, porque a gente não dá tempo das nossas granjas núcleo com as matrizes puras chegarem até o 3º, 4º, 5º parto, porque senão elas já vão estar geneticamente atrasadas. Então essa interação, trazer para dentro da avaliação genética dados que venham lá das granjas comerciais, de fêmeas híbridas, e compor, que é onde a gente realmente explora essa matriz, essa longevidade de matriz até o 5º, 6º parto, ela é fundamental para a gente evoluir em características como essas tão importantes para a suinocultura. Então esse foi um ponto cego que talvez há 10 anos atrás caiu a ficha de grande parte dos programas de melhoramento e foi importante para a gente agora colocar os olhos com mais afinco a características como essa. Falar sobre a questão do alinhamento com nutrição e ambiência. Certo, Priscila. Então, o ponto cego nessas duas áreas que eu vejo hoje é realmente a atualização, né? É a ambiência e a nutrição acompanharem o progresso genético. Então, hoje, todas as nossas pesquisas em nutrição, elas são feitas com base no topo da pirâmide genética, com aquela população, que é aquela população que está hoje presente, né, a campo. Então, hoje, quando falamos de granja, no conceito de granjas elite, que nós temos aí o gap zero no Brasil, então, isso é uma necessidade urgente, né, saber realmente o que esse animal tem de requerimento nutricional. Né? E falando um pouco de ambiência, nós temos aí que aproximadamente 40% das nossas maternidades, elas são climatizadas, né? E a gente tem uma oportunidade muito grande na área da ambiência, porque uma fêmea que não está numa condição adequada, ela não vai consumir e não vai produzir leite, certo? Então a gente tem uma oportunidade muito grande em trabalhar também a ambiência e o consumo dessa fêmea na maternidade. Marcos, sobre o aspecto da capacitação de equipes e gestão. Eu acho que já entra um pouco, né, até o que a gente comentou antes, nessa mudança de perfil. Então, assim, cada vez mais, assim, digamos que o Brasil ainda existe uma certa imigração, né, para fora, mas o pessoal que está chegando aqui, então, assim, os imigrantes, então acabam que é a nova fronteira, né, que a gente precisa se adaptar. Então, acho que é o que os Estados Unidos, por exemplo, passa muito, né, então os Estados Unidos tem muitos latinos ali, falando espanhol, né, então que hoje acaba que o pessoal que é o gestor, então eles não falam a mesma língua, então, assim, como que você vai direcionar, então, que as coisas sejam feitas da maneira correta, sendo que você não está entendendo um ao outro. A nossa realidade eu até acho que é um pouco diferente se a gente pegar na parte dos imigrantes que falam espanhol, pela proximidade ali do idioma, mas acaba sendo um grande desafio. E não só pensando somente nos imigrantes, né? Então, assim, foi discutido hoje, né, bastante a respeito das novas gerações. Então, o pessoal pensa diferente. Então, como que você mantém esse pessoal motivado? Como que você retém essa mão de obra depois de treinamento? Isso é extremamente difícil. E até mesmo pensando para a gente na parte de gestão das empresas de melhoramento genético, então, hoje em dia, acaba que a gente abre alguma vaga, então, independente de qual empresa seja, tem muitas vagas que a gente não consegue preencher tão rapidamente, porque são coisas que diríamos que seriam coisas básicas, por exemplo, inglês. A gente ainda não consegue, então nós estamos em 2025, então acha que isso não deveria ser mais um problema? Isso é um problema. Então, que é o pessoal que vai fazer toda essa coordenação desse processo de melhoramento genético para que isso chegue à frente. Então, todos nós aqui somos empresas multinacionais, então a gente precisa estar em contato com o que está acontecendo lá fora. Embora eu acho que hoje o Brasil tem até muito mais a ensinar, então, e é a forma que a gente trabalha dentro da empresa, do que aprender. Então, toda a nossa parte de sanidade, que é fantástica, então tudo funciona bem. Então, claro, com os nossos desafios ainda, né, que não estamos livres de tudo, mas só de estar livre de peers, de PED, por aí vai, então tudo isso já facilita bastante. Então, acho que
tá de encontro a essa nova realidade. Então, quem são os funcionários da granja? Então, as novas gerações, quem está chegando e como que esse pessoal se adapta a essa nova cultura. E até mesmo essa questão do trabalho ali com o animal. Então, assim, não é todo mundo que se adapta, principalmente com a questão de aumento aí de vegetarianos, veganos e tudo mais. Então, isso tem um impacto forte. E vem muito, foi falado hoje também na parte ali de recursos humanos, mas os influencers, né? E aí vem um influencer que fala qualquer coisa ali, então que todo mundo toma como verdade, e isso vai e tem um impacto bastante grande com a gente também. Geraldo, se você puder falar do aspecto de viabilidade e sobrevivência dos leitões. Nesse aspecto, como a gente falou agora há pouco, né, é um dos pontos mais importantes para esse equilíbrio, né, porque no começo da apresentação a gente falou que quando a gente tinha uma competição saudável, obviamente, mas entre pequeno número ou baixo número de nascidos e alto número de nascidos, a gente sempre ouviu, essas leitegadas maiores vão ter mais leitões de baixa viabilidade, vão ter, naquela época tinha muito sobre crescimento intrauterino retardado, hoje é uma coisa que a gente não comenta e não discute tanto mais assim, mas o melhoramento genético trabalhou muito ao longo do tempo para isso, né, para a gente conseguir obter esses resultados. Hoje, entre nós todos aqui, a gente aumentou lá 5, 6 leitões em relação ao passado e a taxa de sobrevivência caiu, né, como foi mostrado por nós todos ali nas apresentações. Então, isso sim traz a viabilidade econômica. Não adianta nada a gente aumentar o número de leitões nascidos se eu não consigo sequer desmamar esses animais. Então, acho que hoje a gente se encontra numa posição privilegiada, sabe? Tendo uma perspectiva muito boa de garantir que a hiperprolificidade também traga eficiência em termos de mortalidade e nas fases seguintes em desempenho também. Geraldo, a outra pergunta é para você, já que a gente já emenda. Em que momento a busca por mais nascidos deixa de trazer retorno econômico e começa a comprometer qualidade e bem-estar? E qual indicador sinaliza que essa linha foi ultrapassada? Eu acho que o indicador vai ser justamente esse, né? Se tu não consegue desmamar os leitões que tu está fazendo nascer vivo, seria